bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Diário Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e eu tô aqui nesse quadro hoje porque é aqui que a gente conversa sobre as coisas do nosso dia a dia, da nossa intimidade, dos nossos sonhos, nossos anseios, nossas conquistas, nossos desafios, nossas evoluções, nossos fracassos, enfim. É aqui que a gente bate um papo reto, direto e franco sobre tudo que envolve o universo do nosso crescimento musical, para que de fato a gente se perceba evoluindo, aprendendo músicas cada vez mais avançadas, um tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente toque. Hoje o tema que a gente vai conversar é uma curiosidade pertinente, uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal, própria de quando as pessoas estão aprendendo a lidar com a partitura, aprendendo a ler partitura, tendo o seu primeiro contato com a partitura, que é a seguinte: como eu vou saber de qual instrumento é aquela partitura? Como que eu posso reconhecer que essa partitura é de um instrumento X, não é do instrumento Y? Como que eu posso diferenciar? Há uma diferença entre as partituras? Então, se você está aqui me assistindo e tem essa mesma dúvida, essa aula hoje vai te ajudar com muita coisa e vai te esclarecer muitas dessas dúvidas, esses questionamentos ao redor do universo da leitura musical e das partituras, tá bom? Então, primeira questão que tem que ficar claro. Dani, a partitura ela é universal? Ela é uma escrita única para todos os instrumentos? Como que funciona isso? É único para todos os instrumentos? E a minha resposta é sim, Dani. Sim, Dani. Sim, para você que está aí me ouvindo. A partitura ela é universal, galera. Quando a gente pensa num processo de escrita musical, a gente tem que associar isso com a nossa escrita da língua que a gente tem. Porque uma vez que nós estamos alfabetizados naquela língua, nós conseguimos ler qualquer tipo de texto, não é? Existem variações no caráter do texto, se você está lendo um texto jornalístico, ou um texto de um contrato, ou um texto religioso, ou um texto de uma história, existem um caráter, pequenas variações na disposição daquele texto, mas você lê o texto. A partitura é a mesma coisa. A partitura, ela é universal, ela é um sistema único de escrita aqui, e quando eu digo universal, universal mesmo. Você lê partituras de qualquer canto do mundo, e o que acontece é que há pequenas variações quando você coloca para um instrumento ou para outro instrumento, pequenas adaptações. Mas uma vez que você esteja alfabetizado na leitura musical, você lê a partitura de qualquer instrumento adaptando para o teu instrumento. Ou então simplesmente solfejando, lendo com o seu corpo, se for possível, aquela escrita que está ali naquela partitura, ok? Outro ponto que gera dúvida, que eu recebo assim em perguntas mas então há pistas que vão me induzir para ter uma certeza se essa partitura é para esse instrumento aqui ou se é para aquele outro? Como que eu posso ter esse discernimento e essa diferenciação? Há pistas sim, e essas pistas elas vêm de acordo com as possibilidades que aquele instrumento oferece. Então, por exemplo, uma das pistas que acontece para o instrumento é a questão da clave, porque tem instrumentos que têm uma região de timbre mais grave, outros instrumentos mais agudos, e aí existem claves específicas que você vai usar que servem para abarcar esses sons de notas mais graves ou sons de notas mais agudas. Então, a clave já é uma coisa que vai dar uma pista para você. Você já olha a clave que está ali, você já sabe se pode ser para tal instrumento ou não. Já é um leque que se abre para você. Outra pista que se abre ali para você é a própria questão da distribuição da escrita, a distribuição das notas, a tessitura dessas notas, a forma como ela está colocada ali. Quando você pega, por exemplo, uma partitura para violão, essas notas, há muitas notas, há muitas vozes, muitos planos sonoros de melodia e de acompanhamento, por exemplo, numa única pauta. Você percebe que há os acordes escritos, não acordes cifrados, eu tô falando, os acordes escritos na partitura mesmo, sabe? Numa única pauta. Eles estão ali juntos com a melodia, com o campo da melodia. Então é uma indicação ali que você sabe que é típico da escrita para violão, para guitarra, e não seria isso que aconteceria, por exemplo, se você pega por um instrumento como piano, teclado, acordeon, que também são instrumentos harmônicos. Então a distribuição dessas notas, até não seria o caso também de uma partitura para flauta ou para violino, que não vai ter os acordes junto com a melodia. Então as variações estão ao redor das possibilidades, dos recursos
de sonoridade que aquele instrumento oferece, ok? Isso já vai indicando. Outra coisa são as expressões, as indicações de caráter técnico que vai aparecendo ali e que vai te dando também um norte de para qual instrumento é. Por exemplo, indicações de sinais de respiração, ou então indicações de movimentação do arco, ou então de digitação, de qual casa que usa, ou então indicação de pedalização. Você sabe que é uma coisa para instrumentos como piano, que tem a pedalização, ou a própria distribuição, por exemplo, em três pautas ao mesmo tempo, onde a terceira pauta, né, a pauta mais grave, seria a pauta que corresponderia a uma pedaleira se fosse uma escrita para órgão. Então são adaptações de acordo com os recursos, os efeitos que aquele instrumento possibilita. Isso também você vai aprendendo, mas isso não tira o caráter universal da partitura. Você percebe que há algo específico para o teu instrumento ou para um outro instrumento ali que você está estudando, de acordo com o que aquele instrumento possibilita que o músico faça. Por exemplo, se vai usar surdina ou não no instrumento de sopro, por exemplo, um trompete. Então tem expressões que vão aparecendo escritas ali para indicar esse caráter expressivo, esse caráter interpretativo, de recursos técnicos, de efeitos, que só aquele instrumento possibilita e não o outro. Uma própria curiosidade, por exemplo, quando você pensa nos instrumentos percussivos, eu citei agora há pouco a clave, no caso do instrumento percussivo sem altura, você veria muitas vezes a partitura deles vir grafada sem pauta, isso considerando instrumentos como tamborim, um pandeiro, né? Então você não vai ver pauta, você vai ver apenas a clave rítmica, ao passo que, por exemplo, quando você vê uma partitura para bateria, vem a pauta sim, mas vem com as notinhas colocadas em locais específicos para indicar as partes específicas da bateria, né? Se vai ser o bumbo, se vai ser o prato, se vai ser a caixa, enfim, você vai acostumando com a adaptação. Agora, todo o sistema de leitura daquela partitura é o mesmo. É o mesmo, ou seja, se você lê a partitura para piano, você também é capaz de ler a partitura para o violino, para o violão, para o trompete, para o acordeon, para a bateria, para o xilofone. Você é capaz de ler, você está alfabetizado musicalmente, você só vai adaptar as questões de recursos técnicos que tem nesse instrumento aqui e aí não vai ter nesse aqui. Então você não vai transferir questões técnicas que são próprias para esse instrumento, você não transfere para esse outro aqui, porque nesse outro você não vai ter os recursos técnicos que esse aqui tem, entende? E também vale citar aqui nessa questão de pistas, algumas partituras têm indicações na própria partitura, às vezes vem escrito para qual é, né? Vem o título da peça, assim, uma convenção, né? Vem o título da peça, de repente abaixo está escrito para que ele é, ou logo abaixo do título, ou ao lado aqui também está escrito se é para um solo de trompete, ou do lado da primeira pauta também vem escrito para qual é. Então também há essa pista na própria escrita da partitura. Agora, nem sempre você vai pegar partituras que estão bem editadas e que vai ter essa indicação ali do lado. Às vezes você vai precisar ter esse olhar das indicações técnicas ali, dessa análise da clave, da dimensão, da tessitura, tá bom? Daiane, o que muda se eu tiver que pegar uma partitura de um instrumento e passar para o outro instrumento? Se eu pego, por exemplo, se eu pego a partitura ali, que eu achei uma partitura para teclado, mas eu quero tocar no violão. É possível fazer isso? Eu pegar a partitura que é de um instrumento e eu passar para o meu instrumento? É totalmente possível. O que vai mudar são essas questões de adaptação dos recursos que há para o instrumento que você encontrou e de como você vai fazer isso no teu instrumento, entendeu? Se você pega, por exemplo, uma partitura para órgão, e aí você vai ver essa partitura tem 3 pautas, porque o organista toca uma das pautas com a sua mão direita, tudo que está na outra pauta com a sua mão esquerda e tudo que está na terceira pauta com os seus pés na pedaleira. E aí você vai ver essa escrita em 3 pautas, e aí você vai ter que adaptar para o teu instrumento que não toca dessa forma. E o que você faz? Você faz uma redução, você adapta, você pega essas 3 notas que estão... Toda vez que você pega uma partitura que tem 3 pautas ou 2 pautas simultâneas, é um sistema, você tem que olhar na vertical, você tem que ver o encontro das notas. Então você pega essas notas que se encontram e possibilita, ver se há possibilidade, de fato, de você executar as 2 ao mesmo tempo no teu instrumento. Se o instrumento é o violão, por exemplo, muitas vezes, porque você executa uma aqui, a outra aqui,
Então você executa as duas ao mesmo tempo e aí você adapta para o teu instrumento, o que estava separado nas pautas, você adapta para uma única pauta no teu instrumento. Por outro lado, se o teu instrumento, por exemplo, é um violino, e aí eu não vou conseguir fazer, não tem como eu fazer essas duas notas ao mesmo tempo no violino. Então você vai ter que excluir uma, vai privilegiar uma em detrimento da outra de acordo com o que é mais importante naquela partitura. Se você quer tocar a melodia, se você quer tocar o acompanhamento. Então, o que muda de uma partitura para outra é o arranjo, é a forma como está distribuída aquela escrita musical, muito influenciada essa forma, inclusive, pelas possibilidades que aquele instrumento tem, ok? Além de que, muitas vezes também você pode encontrar uma mudança de tom. Uma partitura está escrita num tom, para o outro instrumento pode estar no outro tom. Para quê, Dani? Para acomodar uma questão técnica no outro instrumento, até porque o arranjo também pode ter sido feito no outro tom. Então, às vezes, você tem a necessidade, tá bom? Mas, se você aprendeu a ler partitura do seu instrumento, você é capaz de ler partitura em qualquer outro instrumento, porque você está alfabetizado. Então, se você sabe de uma, você sabe em todas as outras. E isso não se discute mais. Mas, Dani, o meu instrumento, por exemplo, é um instrumento que não tem muitas partituras para eu ler, assim. O meu instrumento, alguns instrumentos é difícil você encontrar a partitura já pronta e tal. Pode ser que você não encontre, talvez, do seu repertório que você queira, não tem as partituras prontas daquele repertório específico e tal. Como que eu faço, Dani? Eu não lido com isso, assim. Você pode adaptar. Você pode e deve adaptar. Só que isso demanda um certo conhecimento musical para que de fato você olhe para essa partitura e você consiga analisar ela no todo dela, esmiuçando ela. Por quê? Algumas pessoas dizem, ler partitura é muito difícil, Dani. Ler partitura não é muito difícil. O que se torna muito difícil é porque você olha aquele monte de informação daquela partitura que você encontrou e num primeiro momento você não consegue separar todas essas informações. Elas parecem um todo emaranhado, um monte de informação tudo junto. E, na verdade, o segredo para que a gente possa ler bem uma partitura é que você consiga pegar todo esse monte de informação e separar elas em camadas. Existem camadas específicas de informação. Então você olha o todo e fala, bom, existe aqui informações da camada rítmica. Então eu sei como é que eu tenho que ler a parte rítmica. E sobre essa camada rítmica existem informações de alturas, de melodias, de notas. Então eu agrego essas informações daquilo que eu já estava sabendo da camada rítmica. E ainda tem mais uma camada, tem informações harmônicas que estão ali nos acordes, que estão desempenhando um acompanhamento ali para aquela melodia que você já viu que estava na camada melódica. Então existem acordes aqui, existe um plano nessa partitura aqui que é um plano de acordes, é um plano sonoro de acordes, de acompanhamento. E aí eu vou separando aquilo que parecia um monte de coisa, eu vou dissecando, vou falando, isso aqui é da parte rítmica, isso aqui é melodia, isso aqui é acompanhamento, é a parte harmônica. Existem informações da questão musical, da interpretação, da sonoridade, de como você traz a expressividade, a intenção, o caráter da música. Então você separa também essas informações. E quando você começa a fazer essas separações, você começa a ter a possibilidade de pegar essa partitura inicial que não era do seu instrumento e transportar isso para o teu instrumento. Lógico que isso demanda que você consiga fazer essa separação dessas camadas de informações. E tem a camada de informação técnica ainda, aquelas coisas que são próprias para a técnica do teu instrumento. Então, uma vez que você consegue dissecar tudo isso por entender, porque a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente entende o que é de cada camada. E aí você começa a fazer essa separação, você traz o que é essencial daquela partitura para o teu instrumento. Se o teu instrumento é um instrumento percussivo, não vai ser interessante para você observar a questão melódica, a não ser que seja para um critério de expressividade, de condução da expressividade ali, da forma musical que você vai trazer para o teu instrumento percussivo. Se o teu instrumento, eu estou imaginando que o seu instrumento não tem altura, tá? É um instrumento percussivo sem altura definida. Tipo bateria, tipo tamborim, pandeiro, carrom. Não vai ter notas que você vai produzir. Então você vai ficar focado nessa dimensão melódica se você quiser usar isso como uma estratégia
para poder trazer uma interpretação, uma forma musical ali para o que você vai trazer para o seu instrumento. Do contrário, você vai focar nos elementos rítmicos. Então você separou daquele monte de informação que era estratégico para você. Ah, do meu instrumento, o meu instrumento já é um instrumento mais melódico. Então eu não vou observar a questão harmônica num primeiro momento, porque eu quero adaptar essa partitura e eu vou solar a melodia. Então eu olho a melodia, me interessa aqui a camada melódica e rítmica, e é isso que eu vou trazer para o meu instrumento. Porém, em determinado momento eu vou improvisar. Então se eu for improvisar, agora eu vou observar sim a harmonia, a parte harmônica que estava naquela partitura ali, para que eu possa ter pistas para minha improvisação. Entende? Você começa a olhar isso e trazer isso estrategicamente de acordo com as possibilidades, recursos técnicos, sonoros, interpretativos, expressivos do teu instrumento. Porém, eu repito, a gente só consegue fazer isso quando nós temos uma maturidade musical que nos proporciona de fato essa capacidade de separar essas informações, conhecendo quais são os recursos do nosso instrumento, adaptar essas informações para o nosso instrumento. Isso demanda um entendimento musical maior. Por quê? O que acontece geralmente? A maioria das pessoas, elas quando lidam com uma partitura, pegam uma partitura, seja a partitura do próprio instrumento ou uma partitura que encontrou de outro instrumento e não tem intimidade com a linguagem, com o alfabeto musical, digamos assim, né? Não consegue ler, não está alfabetizado musicalmente, a maioria das pessoas encontram uma alternativa que é a seguinte: pega a partitura sim, mas vai ouvir a música antes. Por quê? Porque pensa, deixa eu ouvir essa música, prestar atenção como ela é, porque aí sim eu vou conseguir ler a partitura. E isso é um engano. Porque, na verdade, o teu ouvido, a tua escuta, nesse momento, está uma escuta totalmente como muleta para a dificuldade da leitura. A leitura musical, ela não deve necessitar da escuta. Não necessita. Porque é mais ou menos como se você me dissesse o seguinte: para que eu consiga ler esse texto que você está me passando, Daiane, aqui para eu ler, você pediu para eu ler um texto, né? Você precisa ler esse texto antes para eu memorizar como aquele é. Porque é isso que a tua escuta está fazendo. Você está indo escutar a música para memorizar como ela é, especialmente memorizar a questão rítmica. Esse é o maior problema, memorizar a questão rítmica. Então você volta para a partitura já com aquela memória ativada e aí você vai conduzindo pela memória ativada a leitura de algumas informações melódicas e harmônicas. Então, na verdade, essa leitura que está se apoiando na audição, na verdade, é uma leitura bastante deficitária. Você não entende o processo de leitura, você não foi de fato alfabetizado mesmo musicalmente. Por isso que você usa o ouvido como um apoio, como uma muleta, e é perigoso. Nós devemos ouvir muito música, mas não como um apoio para uma dificuldade de leitura. Você deve continuar ouvindo para analisar, para enxergar outros elementos, mas deve ser capaz de ler sem precisar disso. Nós devemos estar totalmente independentes no processo de alfabetização musical, da mesma forma que você é independente na sua alfabetização de palavras, ok? E isso demanda treino, isso demanda tempo, isso demanda direcionamento, inclusive preparo e entendimento de cada uma dessas camadas de informações musicais ao longo do teu processo de educação musical, do teu processo de formação, da compreensão, da leitura da partitura. Eu tenho várias videoaulas no canal onde eu trago essas dicas, onde eu falo para você, olha, entenda melhor como funciona essa leitura da camada rítmica, depois dessa melodia que vai aqui por cima. Então você pode pesquisar, se você não assistiu essas videoaulas ainda, que estão no canal, e isso vai te ajudar e vai te agregar, para que o seu processo de construção de entendimento da leitura vá trazendo essa autonomia para você, porque é assim que nós devemos estar. Então, para que a gente possa ter clareza de que uma vez que você está alfabetizado, está independente nessa alfabetização, você consegue de fato ler qualquer partitura, eu trouxe algumas aqui e eu quero mostrar para você nesse momento. Eu peguei o tema do Parabéns para Você, quem não conhece esse tema, né? Parabéns para você. Então, enfim, e eu procurei esse tema em diferentes escritas, para diferentes instrumentos, e para que de fato você possa acompanhar comigo e entender
como que essas pequenas variações de recursos técnicos, expressivos, de efeitos, de possibilidades que cada instrumento tem, traz apenas pequenas variações na escrita, mas como a grande informação é muito parecida, é muito próxima. Então veja comigo, acompanha comigo, eu vou colocar aí na tela para você ver. A primeira partitura que eu peguei foi escrita para piano. Então você vai ver que ela está numa escrita típica para piano, onde tem duas pautas. E essa presença das duas pautas, uma pauta superior com a clave de sol, a pauta inferior com a clave de fá, já é uma pista de que é uma escrita para piano. E além disso, tá logo abaixo do título, tá escrito que é para piano também, né? E aí tá distribuída o tema do parabéns pra você. Parabéns pra você. Numa típica escrita ali para piano. Agora, deu uma olhada nessa página aí. Agora vamos ver a próxima, porque agora eu peguei esse mesmo tema para trombone. Agora tá escrito aí para trombone, tá vendo? Está em outra tonalidade, está em outra clave, está em clave de Fá, está com a tonalidade onde tem o Si bemol na armadura, tá vendo? Está em outra tonalidade, mas olha o tema, olha a camada rítmica, é a mesma. A melodia. Volta um pouquinho na partitura do piano e observa a questão da melodia. Olha a questão rítmica. É a mesma. Só que agora na partitura para trombone não tem a outra pauta, porque o trombone é um instrumento solista, melódico, não vai ter aquela pauta que tinha na partitura para piano, que são a pauta onde estão os acordes, tá vendo? Os acordes estão, veja na partitura para piano, os acordes estão escritos na pauta de baixo, na clave de Fá. Isso não existe aqui para o trombone, porque o trombone não traz essa possibilidade do músico fazer a melodia e os acordes ao mesmo tempo. Não tem. Então tá adaptado dentro da possibilidade do trombone. Agora veja isso no violão. Eu peguei aqui uma escrita para violão, ó, e você vai ver que a pista aqui maior é que nessa partitura especificamente tem a tablatura embaixo. Não precisaria ter, tá? É que essa aqui, quem editou essa partitura para violão, colocou a tablatura embaixo. Então isso é uma pista gigante de que é um para instrumento de cordas, né? E o solo tá aí igualzinho. Só que aí você vai percebendo que tem as indicações para instrumentos de cordas dedilhadas, como o violão, como a guitarra, tem as marcaçõezinhas das casas, né, os números das casas que estão aí na tablatura, tá vendo? Vamos seguir, ó, veja, eu peguei outra versão, partitura para flauta do Parabéns para você, numa escrita para flauta, tá vendo? Olha isso. Flauta, assim como o trombone, é um instrumento melódico solista, então não tem a parte do acompanhamento harmônico dos acordes também, e tá em clave de sol, porque é um instrumento mais agudo, diferente do trombone que estava em clave de Fá. A tonalidade ainda tá a mesma, está com tudo natural, e aí, o mesmo tema. Tá vendo que legal? Ah, mas Ani, como é que eu vou saber que isso é especificamente para flauta? Se não tivesse escrito flute aí ao lado, eu não saberia que isso aqui é especificamente para flauta, Dani. Como é que eu vou saber que isso é para flauta? De fato, você não saberia que é especificamente para flauta porque ela tá uma partitura pelada. Não tem nada nela além das notas e do ritmo e da pauta e da clave e da fórmula de compasso. Tá uma partitura pelada, não tem indicações de respiração, não tem indicações de articulação, tá vendo? Não tem. No entanto, essa mesma partitura é possível de tocar na flauta, porque as notas que estão nela, a nota mais grave que tem nela, a nota mais aguda, tá dentro da extensão da flauta, tá dentro da extensão de notas que a flauta produz, assim como poderia também ser executada por violino, porque também está dentro da extensão. Então ela é uma partitura que ela estaria neutra, digamos assim. Você pode executar ela em diferentes instrumentos, ok? Você poderia executar ela no piano também? Poderia, só que ela ficaria aquém do que o piano oferece, porque o piano oferece a possibilidade do músico também tocar o acorde junto. E essa partitura o músico só iria tocar a melodia. Ela ficaria aquém do que o instrumento possibilita, o que não acontece na flauta, no violino, porque ela estaria exatamente dentro do que o instrumento possibilita, que é o solo melódico, entendeu? Veja mais uma, ó. Eu peguei, aliás, falando aí, ó, peguei a próxima partitura, uma partitura escrita para 2 violinos. É um arranjo que foi feito para 2 violinos, onde o violino 1,
O músico que está lendo a partitura do violino 1, nesse sistema, tem duas pautas de novo, onde a primeira pauta é para o violino 1 e a segunda pauta é para o violino 2. O músico que está lendo a pauta do violino 1 vai estar fazendo o solo. Tá em outro tom, tem um sustenido na armadura, mas tá o mesmo solo. Enquanto isso, o músico que está lendo o violino 2, você pode observar que não tem o solo da melodia do na 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 ta ti ta 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 ta, não tem. O violino 2 está fazendo um contracanto, é outra melodia que foi criada. E olha que legal. Se você pega uma partitura dessa e fala, eu quero adaptar isso para o meu instrumento, você vai ter que ver as possibilidades do teu instrumento conseguir fazer as duas melodias ao mesmo tempo, porque tem duas melodias aí. A melodia principal e uma outra melodia de acompanhamento que alguém que fez o arranjo, alguém não, esse Isaac, ó, veja, tá escrito. O arranjador foi o tal do Isaac Weiss. Ele fez um arranjo e escreveu uma outra melodia para o violino 2. Daí você tem que pensar, o meu instrumento consegue tocar duas melodias simultâneas ao mesmo tempo? Se o meu instrumento consegue, eu consigo aproveitar essa partitura. Do contrário, não, ele não consegue. Ah, então eu vou ter que pegar e usar alguma das linhas melódicas só para o meu instrumento. Ou seja, sempre você tem que conhecer as possibilidades do que o teu instrumento também oferece, musicalmente falando. E a gente vai conhecer essas possibilidades conforme também a nossa maturidade, nosso olhar musical é diferenciado. Entendeu? E ó, pra fechar com chave de ouro, eu tô chegando no final, só tem mais duas partituras pra eu te mostrar. Na verdade tem mais três. Eu peguei uma versão aqui pra voz, pra coral. Então a próxima que tá aí é a mesma música, agora é pra canto, pra quem vai cantar. E aí como tá uma versão num arranjo pra coral, tem 4 pautas pra cada sistema ali grandão, porque isso mostra que é uma melodia para cada naipe, uma melodia para o soprano, outra para o contralto, outra para o tenor e outra para a voz baixa, tá vendo? E ali estão distribuídos, cada um fazendo, uma dessas vozes está com a melodia principal, que é a melodia soprano. A melodia principal está com soprano. As outras vozes, assim como a partitura que a gente viu agora há pouco do violino, as outras vozes estão com melodias complementares ali, criando um contraponto, tá vendo? Mas elas estão também cantando. Então essa é uma escrita, quando você vê essa escrita ali com 4 pautas, escrito soprano, contralto, tenor e baixo, você já sabe que é para uma escrita para coral. E o coralista que está acompanhando e vai ler essa partitura, ele não vai ler todas as pautas. O coralista, ele vai ler apenas a pauta que é da voz dele. Se você canta num coral e canta a voz soprano, você vai sempre ler a primeira pauta de cada sistema. A primeira, porque a primeira pauta é para o soprano. Se você canta num coral e é contralto, você vai ver a segunda pauta, apenas a segunda pauta aqui de cada sistema. Então você vai acompanhando a segunda pauta do primeiro sistema, a segunda pauta do segundo sistema, lembrando que sistema é o conjunto de todas as pautas. Então você vai ler na segunda pauta sempre. Assim como quem é tenor lê sempre a terceira pauta de cada sistema e quem é da voz baixa lê a quarta pauta, tá bom? Mas tá vendo que não tem grandes variações, existem adaptações? A penúltima partitura que eu peguei é um arranjo que foi feito por um conjunto percussivo. E esses instrumentos que estão aqui estão misturados ali. Tem instrumentos, mas não estão misturados não, eles são instrumentos de altura definida, são instrumentos que fazem melodia. Então como o vibrafone, o xilofone, o glockenspiel, a marimba, o tímpano. Tá vendo que tem notas, tem altura. Então eu peguei especificamente para te mostrar, né? É um grande sistema, tá vendo? Uma grande escrita, tudo isso aí é uma única página, né? É um único sistema que está em uma página só para todos esses instrumentos percussivos. Foi um arranjo que foi montado com o tema do Parabéns para você para todos os instrumentos percussivos. E aí você pode ver que cada um deles faz uma linha melódica, porque os instrumentos percussivos com altura definida fazem a melodia também. Vai dar para soar as notinhas, a altura do dó, a altura do ré. Mas você tá percebendo que é bem parecido, não tá? A não ser a linha da marimba 3, ó, vê ali embaixo, quando você desce a partitura, a escrita da marimba ali tá fazendo um acompanhamento melódico que propõe uma harmonia. Na verdade, esse dó, sol, o tempo todo aí tá propondo um acompanhamento do acorde dó maior. Então tá fazendo melodia que preenche um acompanhamento de um acorde, dó, sol, é para trazer a sonoridade do dó maior. Tá vendo? Não tá com a melodia principal. Mas tá aí, firme e forte, ó. É, legal, né? Bacana, não é? E por último,
Olha como que é a escrita de uma partitura para grade orquestral. Eu trouxe aqui uma grade orquestral, esse é o nome, grade orquestral. Essa é uma partitura, essa é a partitura do maestro. Essa é a partitura que o maestro vai acompanhando quando ele está regendo a orquestra. Isso chama grade orquestral. Por quê? Porque em cada página dele tem a reunião de uma pauta de cada instrumento. Pode ver que é uma pauta de cada instrumento, tá vendo? Então, aquela página dele só conteve a primeira pauta de cada instrumento, mas assim ele consegue acompanhar o que todos os instrumentos estão fazendo. E eu trouxe essa partitura a título de curiosidade para você conhecer como que é a partitura de um maestro, porque cada músico não vai ter essa partitura na frente dele. Cada músico vai ter apenas a sua pauta do que ele tem que tocar, mas o maestro ele tem que ter as pautas de todos os músicos. Então a grade orquestral aqui é enorme, ó. E aí você vai ver aqui uma escrita para orquestra. Começa ali, né, com a linha do piccolo, depois tem a pauta da flauta, do oboé, do clarinete, do fagote, da trompa, do trompete, do trombone, enfim, a tuba, o tímpano, e aí começam os instrumentos percussivos e entra os instrumentos de corda, violinos, né, viola, violoncelo e contrabaixo. Então começa com o naipe dos sopros, né, primeiro das madeiras, depois vem a escrita aqui embaixo dos metais, depois da percussão e depois dos instrumentos de cordas, que são os naipes da orquestra. E assim, o maestro tem que desenvolver uma leitura sempre de baixo para cima, porque ele vai ver tudo isso aqui, ele vê o primeiro compasso de todos os instrumentistas, assim ele consegue acompanhar o que cada um está fazendo ou não, né? E ele consegue coordenar e orientar. Então, aqui não há dúvida nesse tipo de escrita, eu trouxe apenas para curiosidade, para você conhecer como que é uma grade orquestral, como que o maestro olha essa partitura, mas, e veja, é a mesma música, parabéns para você, ele está distribuído ali para vários instrumentos, né? E vale uma curiosidade. Se você observar comigo, a segunda pauta que tá aí, é a escrita para flauta, você pode ver que está em notas duplas, tá vendo? Que as flautas estão em notas duplas. A flauta não vai conseguir produzir, um flautista não vai conseguir produzir duas notas ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer isso. A flauta não permite. Por que está escrito em notas duplas, então? Tá vendo que tá notas duplas? Porque observa um pouquinho antes de iniciar a pauta dele. Tá escrito que isso aí é para as flautas 1, 2, 3 e 4 tocarem. Então eles vão dividir, esses flautistas vão dividir. Dois desses músicos vão fazer as notas mais agudas e os outros dois vão fazer as notas mais graves. E assim cada um vai acompanhando uma linha melódica dentro do que está escrito em notas duplas, tá? Uma dica de escrita, variações que a gente vai vendo. É uma dica, tá? Porque não tem como o mesmo flautista produzir notas duplas. Ele não vai produzir duas notas ao mesmo tempo. Não tem como, não tem esse recurso, tá? Portanto, para resumir assim, para fechar essa nossa conversa sobre como que a partitura vem, há muitas variações, eu consigo entender a partitura de outro instrumento, eu consigo adaptar? Sim. Você está vendo que sim, é plenamente possível isso. Uma vez que você está alfabetizado, você consegue migrar na leitura de qualquer outra partitura com naturalidade. E o que você tem que fazer é praticar a sua leitura musical, praticar essa sua alfabetização musical, para que você tenha naturalidade em começar a ter prontidão, né? Pega a partitura e começa a ler. E lógico, o ideal é que você, num processo de aprimoramento do seu processo de leitura musical, que você comece por partituras que foram escritas para o seu instrumento a priori, porque as adaptações que você pode fazer demandam maturidade musical. E a nossa maturidade não surge da noite para o dia. Ela surge com o estudo, com o entendimento, com o conhecimento musical, mas ela vai surgindo, ela é gradativa. Se você já começa a pegar partituras que são de outro instrumento para tentar adaptar para o seu, no começo da sua caminhada de leitura musical, você vai arrumar dor de cabeça, porque você não tem a maturidade para fazer isso com tranquilidade ainda. Então, num processo de aprimoramento, procure pelas partituras do seu instrumento. É melhor. E enquanto você vai fazendo esse processo, vai nutrindo o teu conhecimento musical, vai nutrindo a tua habilidade musical, a tua forma de entender toda a estrutura musical, para que essa maturidade vá sendo fomentada e depois você vai ter naturalidade em pegar uma partitura de outro instrumento e adaptar para o seu, que sem problemas nenhum, entendeu? Você pega o que é essencial daquele instrumento, já conhece os recursos do seu instrumento e adapta com tranquilidade.
sem grandes problemas. Você faz adaptação da tessitura, você faz adaptação da clave, você faz adaptação de oitava, você faz adaptação de possibilidades harmônicas ou então só melódicas, você faz adaptação do arranjo que tá ali, entendeu? Mas isso com o tempo. Se você já me escuta aqui e tem naturalidade com a leitura e tem um conhecimento musical para isso, faça essa adaptação. Se você está começando no seu processo de alfabetização, não coloque a carroça na frente dos bois, porque você vai ficar com muito mais dúvida do que com solução. Procure as partituras do seu instrumento e vá nutrindo o teu conhecimento, o teu estudo musical, para que essa maturidade também vá surgindo e então que você consiga fazer essas adaptações futuramente com naturalidade. Show? Então é isso. É isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje, para tirar um pouco essa nebulosidade ao redor de que, será que as partituras são iguais mesmo? Será que se eu aprender aqui eu sei ler qualquer um? Se eu pegar um instrumento eu consigo ler? Eu espero que essa aula tenha de fato te ajudado a esclarecer essas dúvidas. E se tiverem outras ainda, deixa nos comentários aí para mim, porque eu quero te ajudar, eu quero entender o que tá te deixando angustiado com o quesito partituras, para poder te dar a oportunidade de crescer e desmistificar isso tudo, combinado? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito. E lógico, né? Deixa seu like aí pra mim. Já se inscreve no nosso canal, acompanha, ativa o sininho para você receber notificações quando eu entro ao vivo, quando chega vídeos novos aqui no canal, para que você possa estar cada vez mais ligado e tendo a oportunidade de crescer musicalmente, tá bom? Eu te espero nos nossos próximos vídeos, tá bom?